Olá pessoal, meu nome é Blanca Torres, sou médico pneumologista, meu número do Conselho Regional de Medicina 5096, o RQE, a especialidade 5896. Estamos falando de DPOC, fizemos alguns vídeos sobre DPOC, que é chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, que muita gente, a maioria dos brasileiros não sabem o que é isso. Imagina, não sabe. Tem a doença e não sabe. DPOC, pensam que é bronquite crônica e insuficiência pulmonar. Tem as duas, mas não tem nada a ver com DPOC. DPOC é quando há obstrução das vias respiratórias e a pessoa começa a ter cansaço, que é a dispneia, que a gente chama, que é o pior sintoma experimentado pela humanidade, por alguém, qualquer pessoa, porque a sensação de afogamento 24 horas por dia. Então, para você tratar a DPOC, o ideal é não ter, é a prevenção. E aí, você não fumar, nem estar perto de quem fuma. Se for seu esposo, você fala, eu não vou querer ter doença. Porque muitas vezes, quem tem a doença é o fumante passivo, não é o ativo. Depende da suscetibilidade. Isso é muito importante saber disso. Porque eu não fumo, mas vivo com meu marido há 40 anos que fuma 2 carteiras por dia. E ela fuma também, claro, está fumando em qualquer lugar e ela vai aspirar a fumaça do cigarro. Então, a DPOC é isso. Fuma, a pessoa fuma 20 maços anos, 30 maços anos, 40 maços anos, 40 anos, fumando um maço por dia, você imagina? 60 anos ou menos, aí começa a ter a falta de ar, dispneia. Agora vamos tratar. Fez o diagnóstico, a espirometria que não é disponibilizada nos serviços de saúde do SUS. Vamos lá, prefeito, comprar esse aparelhinho que é quase de graça, R$10.000 e faz uma diferença enorme para dar o diagnóstico. Só a espirometria pode dar o diagnóstico. Sem espirometria não dá o diagnóstico nenhum, porque tem que mostrar a obstrução das vias respiratórias. Claro, um aparelho simplíssimo, faz na hora. Não é invasivo, não tem contraindicação, não tem nada. É um sopro, é um exame de sopro. Bem, aí fez o diagnóstico. Agora vamos tratar. Bem, tratar, se for fumante, tem que dizer, meu amigo, você está com falta de ar, você tem DPOC. As suas chances são essas. Não é apavorar o paciente, não. Nunca você deve apavorar. Pelo contrário, você deve acolher o paciente. Mas depois de examinar o paciente e dar o diagnóstico do paciente de DPOC, se você disser ao paciente, olha, vá, deixe como puder, você é irresponsável, você não é médico. Você tem que dizer, você tem que deixar de fumar ontem. Vamos deixar hoje, já que você não pode deixar ontem, não deixar hoje. Aí você deixa de fumar, tem que deixar de fumar. Mas muitos são ex-fumantes. Já deixaram de fumar. Ah, eu não fumo mais, doutor. Há 20 anos eu não fumo mais. Pensa que escaparam. Então, com 60, 70 anos, deixaram aos 40 anos. Já estavam com a doença. A doença evolui sorrateiramente, devagarzinho, aos poucos, comendo, feito cupim, os pulmões sendo destruídos, a falta de ar aumentando, a pessoa não consegue fazer nada. Agora vamos tratar. Bem, tratar é um tratamento paliativo, totalmente paliativo, é para melhorar os sintomas, porque a doença é irreversível, progressiva e irreversível. Então, mas você tem que tratar o paciente para ele diminuir os sintomas de dispneia. Existem os remédios tríplice, por sinal, né? Porque esses remédios eles são inalatórios, eles não têm efeitos colaterais e são muito bons mesmo. Agora, qual o problema? É que o SUS não disponibiliza os remédios, simplesmente isso. Um remédio desse custa em torno de R$400 a R$500 por mês. Os pacientes não têm a mínima condição de ser tratados. Os pacientes que usam o Sistema Único de Saúde, aí vai ficar usando somente o Aerolim.
O Aerolim todo mundo conhece, é o salbutamol, que resolve somente as crises de falta de ar. Só isso. Se alguém estiver morrendo, usa o Aerolim para melhorar um pouco. Mas a doença, que é o anti-inflamatório, o antimuscarínico e o anti-inflamatório por via inalatória, a tríade, um só remédio, mas custa 400 a 500 reais. E aí o SUS não disponibiliza. Só disponibiliza nos centros de saúde, pelas secretarias de saúde, se o médico for um especialista e ele fizer essa solicitação preenchendo um formulário. Enorme esse formulário. Para preencher esse formulário leva-se quase 1 hora. De 1 hora mais passa de 1 hora. Qual médico que quer perder esse tempo? Difícil, né? Eu faço isso. Todos os meus pacientes eu preencho e entrego aos pacientes, ele entrega na Secretaria de Saúde e recebe os remédios, esses remédios. E eles aliviam muito, aliviam a falta de ar, que é o sintoma cardinal, principal do paciente com DPOC. Mas esses pacientes, eles perderam a musculatura do tórax, não tem mais musculatura, eles estão definhados, às vezes parecem obesos, mas não é nutridos. Eles são desnutridos, totalmente desnutridos. Precisa de um tratamento multidisciplinar. Esse tratamento multidisciplinar, nós aqui do Real Hospital Português tivemos a oportunidade por 30 anos, fazermos esse tratamento multidisciplinar. Bastava um médico com vontade, que era eu, um assistente social, que era a doutora Edileuza, e uma grande psicóloga. Nós três. Sabe quantos óbitos em 30 anos eu assinei? Um só. Porque não quis deixar de fumar. Só. 30 anos fazendo um tratamento educacional, individual, nessa instituição, que é uma maravilha, chamada Ambulatório Maria Fernanda, que eu me desliguei, porque trabalhei durante 30 anos, e os outros mais jovens precisam aprender a lidar com esse tipo de problema. Então a gente tinha um programa de controle do tabagismo e também programa de controle das doenças provocadas pelo tabagismo. Então, esse ambulatório Maria Fernanda do Real Hospital Português, eu trabalhei por 30 anos e foi um sucesso total. E ainda é um sucesso total. Por quê? Porque nós ensinamos os pacientes a se livrarem dos perigos. Os pacientes não são fumantes, eles deixam de fumar. A minha casuística em grupos de tratamento cognitivo comportamental era acima de 80%. Quem ficasse deixava de fumar, não tinha essa história de permanecer fumando, não. A gente convencia, a gente usava os argumentos. E além disso tinha o tratamento individual. E digo mais, a gente tinha dificuldade até de usar os medicamentos, a reposição de nicotina, a bupropiona, porque são medicamentos caros. Não são tão caros porque quando você vai comparar o preço dos produtos do cigarro, os preços dos produtos do cigarro são muito mais caros do que esses remédios. Mas de todo jeito, a gente ia, levava, e a gente conseguia. E os pacientes ficavam estáveis, não tinham as doenças, não tinham os sintomas tão intensos que diminuíam as suas qualidades de vida. Eles estavam completamente estáveis, ficavam completamente estáveis. Isso me dava uma grande alegria. Foi muito difícil me desligar desse serviço, do ambulatório Maria Fernanda, porque ali foi a minha vida toda, tratando desses pacientes, tratando com os grupos de pacientes de asma, com os grupos de pacientes com câncer de pulmão, com os grupos de pacientes com DPOC, e os resultados eram maravilhosos. 3 pessoas. Um grupo que a gente tinha muito profissional. Claro que às vezes a gente chamava um psiquiatra, outro, para vir dar um pouco de ânimo ao grupo, uma palestra, outra,
outra, um cardiologista, um caso qualquer. Me lembro de uma paciente que tinha que fazer um transplante hepático e não queria deixar de fumar, e nós conseguimos que ela deixasse de fumar. Foi feito um transplante hepático com êxito. Então, esse ambulatório do Maria Fernanda, que ainda existe, que é no Real Hospital Português, é uma referência. E mostramos que um grupo organizado, multidisciplinar, consegue controlar qualquer doença, seja lá a que ela for, de tão grave como é a DPOC. DPOC é uma doença tão grave, mas tão grave, que ela não é menos grave do que o câncer de pulmão. Nós vamos falar sobre o câncer de pulmão, claro, mas ela é tão grave, porque quando o paciente descompensa a DPOC, vai para uma UTI, é entubado e ventilado, a possibilidade dele sobreviver é muito pouca. Mas a gente não deixava esses pacientes piorarem. Eles sempre estavam muito bem usando os remédios. A gente tem que ensinar como usar os remédios. Não adianta você dar os remédios e não ensinar. Os remédios são inalatórios, tem que saber ensinar. A gente ensinava muito bem. Então, tínhamos um grupo entrosado, hein? Mas o entrosamento, sabe, de amor o que nós fazíamos, de amor mesmo. Então, tinha esses três mosqueteiros, eu chamava 3 mosqueteiros. Eu participava, tinha assistente social e tinha a psicóloga. E a gente fazia com que esses pacientes tivessem qualidade de vida. Então, isso tudo diminuía os custos, muito, diminuía os custos excessivamente. Porque se você for fazer um tratamento multidisciplinar com esses pacientes pelo SUS, você não vai conseguir nunca. Então tem que ter alguns outros hospitais que façam isso, façam como caridade. E aí está para os outros hospitais que façam o que o Hospital Real Português faz, caridade.